O quanto você fica pedindo para Oxóssi te trazer a fartura, para te trazer a prosperidade, para te trazer a abundância, mas você não consegue reconhecer que o que Oxóssi quer de você é que você cada vez mais se torne um buscador na sua vida, e não só de conquistas materiais. Vamos entender isso um pouquinho mais nessa série de vídeos, onde eu vou trazer os princípios dos orixás dentro da constelação dos orixás, que é uma das técnicas que eu trabalho dentro de consultório, que tem uma base, uma abordagem diferente sobre essa perspectiva dessas forças nossas que atuam em nossas vidas, né? Para além do sentido estritamente religioso que a gente está acostumado e que a gente costuma projetar muito da nossa dependência e abdicar da nossa autonomia, esperando que uma força externa haja pela gente. Mas antes de tudo isso, antes de você conhecer um pouco mais sobre o conceito de Oxóssi, mais profundo, né, a expansão de Oxóssi, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e gosto de trazer aqui conteúdos para te instigar, te fazer refletir e quem sabe mudar um pouco a sua perspectiva, né? Tô fazendo essa série agora, esse é o segundo vídeo. A gente vai começar primeiro pelos homens, né, pelos orixás masculinos, são 16 princípios no total. A gente está no segundo deles, que é o princípio de Oxóssi. Então, vamos entender um pouquinho mais da questão expansora de Oxóssi, para além só de ficar acendendo vela, buscando fartura. E aqui é muito importante a gente entender a questão da prosperidade, da visão da prosperidade e da abundância, que também são âmbitos de Oxóssi, mas que a gente acostumou a olhar de uma forma de muita dependência. A gente projeta a nossa prosperidade como se a gente precisasse de um movimento externo muito grande, de uma oferenda, de um ritual magístico, como se tivesse um grandíssimo bloqueio na nossa vida para a gente ter um acesso a essa energia, quase como se fosse algo que eu preciso movimentar muita coisa, eu preciso fazer muito esforço, preciso ser um mago muito forte para acessar isso, ou eu não preciso de escrúpulos, né? Ou seja, só a pessoa que não tem escrúpulos consegue acessar isso e eu não consigo porque eu sou uma pessoa íntegra, porque eu sou uma pessoa que respeita a humildade, a caridade, então a gente vai desmistificar um pouquinho disso. Entenda que prosperidade é a capacidade de você reconhecer as oportunidades. Uma pessoa próspera é aquela que busca e sabe reconhecer no seu horizonte as possibilidades que ela tem. E essas possibilidades podem ser, sim, para o crescimento financeiro, mas não restrinja só a isso. Pense nas diversas oportunidades de crescimento e de expansão, né? Aqui a gente está falando de Oxóssi, então a gente está falando do expansor e não expansor também, né? Mas qual que é a sua capacidade de olhar a vida como um buscador? Onde que você está buscando e como que você está buscando, né? Tudo que você, a maneira com que você encara a vida e você olha para as oportunidades ou deixa que elas vão embora, está diretamente relacionada com os seus aspectos psíquicos. Então, muitas vezes, Oxóssi não está fluindo na sua vida, não é porque você fez oferenda errada ou porque você ainda não acendeu uma vela para ele, mas porque você carrega padrões psíquicos de escassez. Você carrega padrões que não permitem você aprender uma nova habilidade, que fazem você ficar fixado no mesmo lugar, ficar estagnado no mesmo conhecimento em algo arcaico e não se abrir para o novo. Por exemplo, as quantidades de oportunidades novas que estão surgindo com o advento da internet e muitas pessoas ainda ficam se prendendo a meios que já não geram mais lucro, né? Então, que visão próspera é essa, né? Onde está essa prosperidade? Aqui a gente vê muito mais uma escassez.
Porque a abundância, que é a outra questão de Oxóssi, a gente vive num momento muito mais abundante do que os nossos antepassados. Não tô falando que é perfeito, não tô falando que é igual, que é uma beleza, a gente ainda tem muita coisa para melhorar enquanto sociedade, né, e aqui também entra um pouquinho do princípio de Oxalá, que eu falei no vídeo anterior, do nosso senso de coletivo, o quanto que a gente está defasado em Oxalá, mas de uma forma a gente não pode negar que os horizontes agora se ampliaram um pouco mais, né. Claro, respeitando também, a gente entende que existe muitas pessoas em situação de extrema pobreza, que é uma dificuldade muito grande. Mas enfim, você que está aqui, está me vendo no meu vídeo, você que já consegue fazer esse movimento de reconhecer as suas escassez. E onde que eu quero te puxar aqui principalmente, que é o título desse vídeo que você deve ter visto na capa, é olhar a vida com o olhar de um buscador, ou se você gostar desse termo, um caçador. Vamos usar essa analogia do caçador aqui, que é essa figura expansiva, essa figura que vai, entra na floresta desconhecida e trilha e começa a criar trilhas, começa a reconhecer oportunidades, ela enfrenta os perigos, ela contorna os perigos ou ela mata os perigos, e ela consegue trazer o sustento, a caça de volta, o alimento, a nutrição. Mas para isso ela precisa expandir. Então, o ser o buscador é olhar para a sua vida no sentido de onde eu posso caçar diferente, como que eu posso olhar para uma pedra no caminho, para um obstáculo de uma forma diferente. Será que eu preciso sempre bater em todas as pedras que passam no meu caminho? Todo obstáculo eu preciso bater de cabeça? Ou eu posso me abrir para a prosperidade e desenvolver uma forma de contornar essa pedra, para acessar o que está do outro lado dela? Claro que é um processo, demanda muito da gente de realmente entender que a gente vai estar condicionado muitas vezes por esses padrões, então entender que também tem seu tempo de você conseguir transcender esses aspectos, mas que tudo isso só é possível de transcender se você se põe num lugar de buscador. Se você está buscando, se você está. E aqui o buscar não é devorar conhecimento. O buscar é pegar a visão e olhar para as coisas, né? E buscar olhar para as coisas de uma forma mais ampla. Amplitude é um termo muito grande em Oxóssi, né? A visão ampla ou a visão holística, né? Que a gente busca trazer nas abordagens holísticas essa visão de várias áreas da vida simultaneamente, buscando interligá-las, né? Entender as conexões e as correlações entre elas. Então, a visão holística é muito de Oxóssi nesse sentido. Busque correlações, busque o seu olhar crítico, busque utilizar da sua ferramenta de raciocínio de uma forma mais prática na sua vida. Antes de querer justificar, olha para a realidade. Oxóssi também é o orixá das ilusões. Ele puxa você para a realidade. Porque se um caçador ele se prende em ilusões quando ele sai para caçar, as chances dele se machucar, as chances dele perder a vida e voltar sem caça, ou voltar sem caça, né? E se ele perdeu a vida, ele não vai voltar, né? Mas ou voltar sem caça são muito grandes. Quanto mais ancorado na realidade, no que o mundo apresenta para ele, mais o buscador consegue agarrar as oportunidades. Por hoje é isso. Um abraço e boas vibrações.